Olá pessoal, estamos aqui para a aula 39 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas e esse é o vídeo 41 da Faculdade da Água. Na última aula, nós falamos da importância de estabelecer uma meta hidrológica. Além das metas ambientais, que são comuns nos projetos que a gente vê por aí, é preciso estabelecer uma meta hidrológica. Ou seja, se o trabalho visa produção de água, e na maior parte dos casos, aumentar a produção de água, é preciso dizer claramente o que nós pretendemos. Então, para que você estabeleça tecnologias, dimensione tecnologias, escolha tecnologias adequadas ao planejamento para a execução do trabalho na pequena bacia hidrográfica, você precisa dizer o seguinte: olha, eu vou fazer isso para quê? Eu pretendo aumentar a vazão, mas eu preciso aumentar a vazão quanto? Então você tem que ter um guia, e esse guia é a meta hidrológica. É claro que a meta hidrológica é uma meta bem mais difícil, mais complicada do que o estabelecimento das metas ambientais. É muito mais simples você estabelecer metas ambientais esperando que essas metas ambientais realmente venham a agir na bacia para aumentar a sua produção de água, ou seja, agindo sobre o comportamento hidrológico da bacia para que ela aumente a produção de água. Então, essas questões precisam ser discutidas com calma, tá? E nós viemos trazendo todas essas informações até agora. Eu já disse em aulas anteriores que nós vamos começar a juntar informações, mas nós ainda precisamos avançar um pouquinho mais nos fundamentos hidrológicos. Então, o que nós vamos fazer hoje é dizer assim: o que nós podemos fazer para conhecer o comportamento hidrológico da bacia e, em cima desse comportamento hidrológico, a gente estabelecer uma meta hidrológica. Olha, é mais complicado, mais difícil. É muito mais fácil você estabelecer metas ambientais simplesmente. Mas se nós estamos no curso de produção de água, dizendo que nós estamos pretendendo que as práticas de conservação sejam dimensionadas em cima de informações adequadas sobre o comportamento hidrológico da bacia quando ela recebe chuvas, principalmente as chuvas de mais intensidade. Então é isso que nós vamos começar a ver hoje. Vamos admitir que você tem uma meta hidrológica. Uma meta hidrológica, ó, a vazão do curso d'água é X e eu quero aumentar essa vazão 40%. Inicialmente você estabelece na sua MP. Claro que você conheceu a bacia, nós falamos desde o princípio do curso, você está sempre em contato com a bacia, você está conhecendo como é que a bacia funciona e você pode então não chutar totalmente essa meta hidrológica. Você já tem um pouco de informação e de consciência para estabelecer uma meta prévia. Isso não quer dizer que essa meta previamente escolhida vai ser definitiva. Você pode ajustar ao longo do dimensionamento dos planos que você vai desenvolver daí para frente. Você pode fazer a alteração, mudar esse valor. Mas é preciso que você tenha inicialmente um horizonte. Então eu quero aumentar 40%. Olha, para você aumentar 40% na vazão, é claro que, pelo conhecimento que nós vimos até agora, você precisaria de aumentar 40% de armazenamento de água no aquífero. Então, se o aquífero é a caixa, se você pretende que essa caixa forneça mais tempo de água na torneira ou forneça mais água na torneira, você precisa de colocar mais água na caixa. Então, nós precisamos de colocar mais água no aquífero. Vamos admitir que tudo funcione bem, então que você, se quer aumentar 40% na vazão do córrego que drena essa pequena bacia, você teria que aumentar 40% de armazenamento de água no aquífero. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. No vídeo 28, aula 26, nós fizemos um cálculo usando apenas 4 meses do ano, para dizer que quantidade de água a gente precisaria colocar no aquífero para que você tivesse uma vazão, aumentar a vazão durante os 4 meses de estiagem. Até eu fui rever esse vídeo e descobri uma coisa. Eu fiz todos os cálculos para 4 meses, para julho, agosto e setembro. E acabei durante o vídeo falando muito em 3 meses, em junho, julho e agosto. Então, se vocês forem rever esse vídeo lá, seria interessante rever, percebam isso.
Apesar de estar fazendo o cálculo com 122 dias, quer dizer, pegando 4 meses, durante o vídeo eu falei muito em 3 meses. Tá? Nós já comentamos isso, essas falhas, você já sabe muito bem, eu já andei confessando esse tipo de falha, por que ele acontece. Mas então é importante, seria interessante que você fosse lá e revisse esse vídeo 28, ou se você ainda não viu, para você perceber o que nós estamos querendo fazer agora. Facilita o que nós estamos querendo fazer nessa aula. Nessa aula nós vamos avançar um pouco aquele tipo de informação. Ora, então como determinar uma meta hidrológica? Como fixar uma meta hidrológica? Como escolher uma meta hidrológica? Né? Olha, aqui você tem aqui na lousa, eu tenho aqui na lousa uma hidrógrafa. Isso é uma hidrógrafa. Então eu tenho aqui os meses do ano e tenho aqui vazões em litro. Isso aqui é vazões em litro por minuto. Então essa é uma hidrógrafa de vazão do curso d'água ao longo do ano. Só que ela é uma hidrógrafa um pouco diferente daquela hidrógrafa que nós andamos estudando no passado. É uma hidrógrafa de vazão proveniente de aquífero. Então é uma hidrógrafa de vazões de base. Então eu tirei todas as influências de enxurradas, né? Peguei só dados de vazão que estavam sendo provenientes do aquífero. Então só é hidrógrafa de vazões do básico, de vazões proveniente do aquífero. Então escoamento de base, hidrógrafa proveniente de escoamentos de base. Tá? Claro, né? Bem, como construir uma hidrógrafa dessa? Você vai dizer assim, olha, mas como você obteve essa hidrógrafa? Essa hidrógrafa aqui está traçada com esses dados que estão aqui. Tá? Com esses dados que estão aqui. Então aqui você tem o mês do ano e litro por minuto. Tá? Então, olha, você tem desde janeiro até dezembro e a média da vazão mensal proveniente do aquífero. Então a média mensal dos escoamentos de base. Então aqui você tem esse 143, durante janeiro eu tive uma média de escoamento de base, tá? De 143 litros por minuto. Tá? Ao mês menor, que quando você chegar, claro que a vazão de base vai caindo, porque você abastece o aquífero só em período de chuva, então essa média vai caindo e você chegou em setembro, isso é para a nossa região aqui, para as condições climáticas da nossa região, o regime de chuva daqui, a região de Viçosa. Então você teve em setembro, você teve a menor vazão de base, então o córrego deu a menor vazão. É claro que setembro aqui ainda não é um período chuvoso que tenha influenciado o escoamento do córrego, a vazão do córrego, então esse valor é proveniente do aquífero, então é um escoamento de base. Bem, olha, com esses dados é que eu construí essa hidrógrafa, tá? Com essas informações. Então, olha aqui, ó, esses pontos você tem cada mês você tem o mês de janeiro, qual foi a vazão média, o mês de fevereiro, qual foi a vazão média, e assim por diante. Então, com isso eu construí esse dado, esse gráfico que está aí. Você pode dizer assim, olha, mas como é que você falou muito em aulas passadas a respeito de escoamento subsuperficial. Então, o escoamento de base é aquele que você elimina a enxurrada, né? Você, na hidrógrafa, você separa, quando você tem uma chuva intensa, você tem a formação de enxurrada. Quando você separa esse volume de enxurrada, o restante da contribuição para a vazão do curso d'água é o escoamento de base. Mas nós falamos também a respeito do escoamento subsuperficial, tá? Então, esse escoamento subsuperficial pode dar uma complicação na história. Então, quando eu faço essa hidrógrafa, essa média aqui de 143, o que me garante que essa média está proveniente de escoamento de base? Que ela não tá contaminada pelo escoamento subsuperficial. Principalmente se a pequena bacia tem escoamento subsuperficial. Nós já comentamos, né? Nós já comentamos como é que você pode descobrir se a sua pequena bacia tem escoamento subsuperficial. Nós falamos isso nas aulas anteriores aqui, as últimas aulas inclusive. Então se você não tem um linígrafo, você tem um linígrafo, um registro, então é fácil no registro verificar se depois de uma chuva intensa, se a vazão do curso d'água não volta rapidamente ao valor próximo do início daquele que era antes da chuva.
Então, se isso acontece, leva horas ou até dia para essa vazão voltar a uma vazão semelhante à que estava antes da chuva. Então, esse escoamento está contaminado. Então, essa vazão está contaminada pelo escoamento subsuperficial. Então, você vai dizer, mas como que eu vou fazer isso? Janeiro chove muito, fevereiro ainda, não tanto, mas dezembro chove muito. Então, eu preciso ter, como é que a média, quando você pega os meses de estiagem, quando está chovendo, é tranquilo. A média das vazões mensais, você tem proveniente do aquífero. Então, são vazões de base, são escoamentos de base. Mas, durante os meses chuvosos, você fica com dificuldade, às vezes, de perceber se você está tendo escoamento subsuperficial ou não. Se você fez um trabalho de observação, nós comentamos nas aulas passadas, a respeito desse escoamento subsuperficial na sua bacia, e talvez aí você precise de tempo para fazer isso. O grande problema é o seguinte, quando você é um produtor rural e está interessado na sua pequena bacia, você vai observando essas informações ao longo do ano e vai tomando providência. Você não tem que fazer um projeto sofisticado, etc. para isso. Você está interessado em executar tarefas, então você precisa ter algumas ideias que você vai fazer, claro, mas você não tem essa obrigação de estar dizendo para alguém de uma vez só o que você pretende fazer. Você pode ir desenvolvendo isso aos poucos. Se você está fazendo um projeto, tá? Aí nós vamos discutir isso. Inclusive, um dos defeitos que nós achamos nos projetos é que por que eles não têm muita informação hidrológica? Porque não há tempo para isso. Então, você tem abre uma licitação para projetos de produção de água, e o tempo é curto, então o mais que você pode fazer é o seguinte, olha, eu vou lá, vejo quanto que está chovendo durante o ano, às vezes nem meço vazão porque não tem condição de fazer isso, então não tem um histórico, eu não faço um histórico do comportamento hidrológico da bacia. Mas vamos voltar ao que interessa aqui agora. Bora. Como eu vou descobrir se a bacia tem escoamento de subsuperficial, ou eu desconfio que tem escoamento subsuperficial, como é que eu vou saber se aquela medição que eu estou fazendo ela é proveniente do escoamento de base ou não? Tá? Então, isso é que nós temos que discutir hoje, tá? Se nós conseguimos fazer isso. Bem, a literatura hidrológica fala que nas pequenas bacias, nessas bacias com as quais nós estamos trabalhando, esse escoamento subsuperficial, mesmo que ele exista, ele não dura mais do que 2, 3 dias. Então, se você tiver, durante o mês de janeiro, o mês de dezembro, que são meses mais chuvosos, se você tiver janelas de chuva de 2, 3 dias, você pode pegar valores após esses 2, 3 dias e você vai ter uma certa garantia de que essa vazão é proveniente do aquífero. Eu peguei eu fui pesquisar no Instituto Nacional de Meteorologia, que nós já comentamos em aulas anteriores, que você pode acessar, se durante esses meses aqui na nossa região, durante esses meses de janeiro e dezembro, que são os meses mais chuvosos, se você tem essas janelas. Então eu achei alguma coisa interessante. Por exemplo, assim, ó, janeiro, então, de 2020, eu peguei dados de 2020, olha, janeiro, você choveu no dia 6, depois choveu no dia 16, depois choveu no dia 20, depois no dia 23, depois no dia 26, e foi chover só em fevereiro. Olha, então, olha aqui, ó, eu vou pegar pelo menos, acho que eu ainda não falei, seria interessante você trabalhar com pelo menos 4 dados de vazões, de preferência 1 por semana durante o mês. Você pode trabalhar com mais, mas pelo menos 4 dados. Então você está medindo vazão, então você, um dia por semana, você escolhe quarta-feira, da primeira semana, quarta da segunda, assim por diante. Se for possível, você escolhe os valores daquele mesmo dia. Se não for possível, você escolhe o que for, da maneira que for possível. Pelo menos esses 4 dados ao longo do mês, para você ter a média. Essa média, então, 143, seria interessante que ela seja a média de pelo menos 4 dados durante o mês de janeiro. Então, olha aqui, ó, se você tem aqui até dia 6, choveu dia 6, antes do dia 6, você podia ter um dado se quiser.
Então eu podia ter um valor aqui, ó, que é antes do dia 6. Levou 6 dias, então a chuva antes do dia 6, você tem que ter. Bem, vamos supor que você não sabe isso aqui, você não tem certeza. Então, que essa aqui pode. Olha, no dia 6 até o dia 16. Então, olha, se você tem escoamento subsuperficial, se você passa 6 dias, você pega 3 dias, ali pelo dia 9, você praticamente tem certeza que não tem mais escoamento subsuperficial. Então, você pega o dado de vazão do dia 9. Do dia 16, ó, do dia 16 até dia 20. Então, ó, lá para o dia 19, 3 dias depois, então no dia 19 você pega outra informação, outro dado. Do dia 20 para o 23, então a vazão às vezes choveu 23 à tarde, então você vai pegar aqui também, pode pegar mais no valor. Então você pega, vamos supor, dia 23, antes da chuva, ou no dia 22. De 23 para 26 é a mesma coisa. Aí pelo dia 25, 26 você pega um outro valor. Então olha aqui, ó, eu tenho quatro dados de vazão que devem estar isentos de escoamento subsuperficial na pequena bacia. Então, se eu fiz aquele também, durante um certo tempo, eu fui observando o comportamento da bacia, eu já sei até esse valor. Eu já sei que essa pequena bacia, ela termina, mesmo que haja escoamento subsuperficial, ele termina 2 dias após uma chuva. Então, eu posso ter mais, se eu estou medindo e tirando essa conclusão dessas janelas, baseado nas minhas medições, tá? Então eu estou medindo chuva e estou medindo vazão, eu tenho mais ou menos tenho a possibilidade de ter uma consciência melhor a respeito do valor que eu estou obtendo, que realmente ele está refletindo o escoamento de base. Então isso é feito para o mês de dezembro também, que é mesmo, todo mês. Vamos fazer essa observação todo mês. Mas os meses mais, eu estou falando de dezembro e janeiro, que são os meses mais complicados. Mais complicado poder fazer isso. Ora, depois de ter essa informação, depois de ter esse tipo de informação, e o IMET, se você for lá no Instituto Nacional de Meteorologia, você pode, mesmo que seja não tenha um posto de meteorológico na sua cidade, você pode pegar um posto meteorológico que está na região e você pode pegar as informações daí, verificar quais são as janelas. Ou então, se você está medindo chuva, na sua propriedade, você já tem um sistema de medição de chuva, medição de vazão, você pode fazer isso diretamente. Então você pode, choveu, começou, deu uma enxurrada, ficou 2, 3 dias sem chuva, então isso já é a medição sua, já é a sua observação. Então se você 2, 3 dias sem chuva, a partir do segundo dia você vai lá, está medindo a vazão todo dia, então você pega essa vazão que ocorreu 2 dias após a chuva. Então a partir daí você começa a ter dados bastante confiáveis. Por isso que é importante essa observação e esses inventários a respeito do comportamento hidrológico da bacia ante qualquer providência relacionada com práticas de conservação. Bem, então aqui eu tenho aqui as médias mensais, tá? Que deram origem a essa hidrólise. Né? Olha, então eu tenho aqui 86 litros por minuto. Essa é a média. Olha, eu podia, para saber a quantidade de água que o aquífero teve que liberar para o curso d'água para ter essas vazões, eu posso calcular essa área. Nós mostramos isso. Eu posso pegar assim, olha aqui, ó, eu posso vir com aquela minha rede de pontos, colocar esse da hidrógeno está colocado no hidrógeno, numa escala, eu sei a escala desse eixo e a escala desse eixo. Então nós aprendemos a fazer isso. Então com aquela rede de pontos e sabendo a escala das duas do eixo vertical e horizontal, eu posso calcular a área, tá? A área disso aí. Qual foi a área? Então aí fica fácil você saber a quantidade. A área vai, depois se você processar essa área com os valores da escala, você vai ter a quantidade de água que saiu do aquífero para o curso d'água para que ele tivesse esse tipo de vazão. Mas nós podemos trabalhar também com média, se quiser. Nós podemos pegar esse 86, que é a média, 86, eu arredondei, 86,3, eu arredondei para 86 litros por minuto. Então eu posso pegar isso aí e posso fazer um cálculo. Então eu posso multiplicar isso aqui pelo número de minutos que tem um ano e você vai ter o valor da
o valor a quantidade de água que saiu da bacia durante esse período. Bem, olha aqui, ó, eu tenho por ano, se você quiser saber esse cálculo aqui, nós vamos dividir isso na próxima aula, nós vamos deixar aqui para não ficar perdido. Então, o vazão proveniente do aquífero, qual é? Então, você tem, ó lá, o número de 525.960 é minutos por ano. Esse é o valor, quantos minutos tem por ano? Se eu multiplico isso aqui por 86 litros por minuto, eu vou ter 45, 232, 560 litros por ano. Então, é 45.233.560 litros por ano, ou 45.232 metros cúbicos. Esse foi a quantidade de água que o aquífero teve que ceder para o curso d'água para ele se desenvolver, para que ele pudesse desenvolver ao longo do ano essa hidráulica que está aí, ou esses valores médios de vazão. Na próxima aula, nós vamos continuar em cima desse resultado para saber como fixar meta. Tá? Por hoje é só, muito obrigado e até lá.